Hoje estou muito feliz de compartilhar com vocês um projeto que surgiu através de tantas informações que a gente tem na internet. O nosso objetivo foi pensar em desmistificar alguns temas na área da saúde feminina. E aí surgiu o projeto IFF Talks. Esse projeto hoje, com o primeiro podcast, eu, doutora Adriane Fischer, médica responsável, médica fetal, ginecologista e obstetra, responsável pelo Instituto Feminino e Fetal, e junto com as minhas amigas, que hoje eu vou ter a honra de apresentar a vocês, nós estamos empenhadas nesse projeto de trazer uma informação de qualidade, fácil, mas com conteúdo correto. Esse é o nosso principal objetivo. Apresento a vocês também a doutora Alexandra Pires Grossi, médica fetal, amiga, que nos encontramos nesta vida desde alguns longos anos, acho que deu uns 20 anos, já, 20 anos, que acho interessante contar para vocês que eu era ainda estudante de medicina, acadêmica de um hospital chamado Leonor Mendes de Barros, em São Paulo. Fui no 5º ano da faculdade fazer um estágio numa maternidade. E lá encontrei essa minha amiga, que já era médica, residente em ginecologia, e nós nem sabíamos que ali a nossa vida ia se cruzar. E dali para frente, depois vim fazer residência em Curitiba, e aí nos encontramos de novo numa clínica de medicina fetal, e assim partilhamos a vida juntos, e assim caminhamos grandes e longas histórias. E hoje, com muito prazer, temos a nossa convidada, nossa amiga, a doutora Carolina Savari, médica especialista em reprodução humana, uma pessoa que também eu tive a honra de conhecer um dia, fazendo uma cesárea no Hospital Santa Cruz. Eu conheci uma médica que operava divinamente. Eu falei, gente, da onde é essa menina? Essa menina... A gente fala menina porque a gente vai sentindo que os anos vão passando. Perguntei. E eu falei, você tem interesse? Não, estou voltando de São Paulo, acabei de fazer minha especialização no Pérola Baito, uma instituição super top na parte da reprodução humana. E eu perguntei para ela, você tem interesse de trabalhar em algum lugar? Nesse momento estou começando aqui, cheguei faz pouco tempo. Falei, então... E aí, como muito boa, muito interessada, no outro dia já marcamos e assim já começou a trabalhar no IFF. Nós temos a honra de ter essa médica tão de ponta junto conosco. Então, seja muito bem-vinda, doutora Carolina Savari, e vamos hoje conversar algumas coisas, porque um tema muito importante é sobre a mulher moderna. A mulher moderna é a realidade. As mulheres estão hoje pensando na parte reprodutiva bem lá para frente. Primeiro, tem que estudar, pensar em outras coisas. E agora? Me conte um pouquinho da sua ideia sobre, na sua especialidade, da fertilidade, da reprodução, como você vê a mulher moderna? O que é importante? Então, é isso aí, né, Adri? Eu acho que a mulher moderna, hoje, ela tá inserida num outro contexto, né? Então, antigamente, a mulher, ela era dona de casa, ela ia ser mãe, né? Então, esse era o objetivo da vida, né? Era casar, ter filho. E hoje em dia, a gente tá numa outra realidade, né? Então, hoje a mulher, ela quer estudar, né? Ela vai trabalhar. Então, a gente tem outras prioridades. A gente quer ser mãe, né? Mas eu acho que isso, muitas vezes, né, é algo que é forte pra gente. A gente quer ser mãe, mas a gente quer realizar outros sonhos, a gente quer viajar, a gente quer estudar, né? E isso vem sendo um processo natural, né? Então, isso vem acontecido e, com isso, a gente tem adiado a maternidade, que eu acho que é o ponto aí chave, né, dessa questão reprodutiva, né? A gente tem adiado. Hoje, a maioria das pacientes que a gente atende são da faixa já dos 37, 38, 39, porque às vezes chega nessa fase que as pessoas se veem prontas, né, para ser mãe, né? E aí elas perguntam, e aí? E aí?
Tá tudo tranquilo, doutora, para engravidar com 37 anos? Então. E é isso que é o ponto. Eu acho que, assim, outro ponto importante, né? Não sei, sempre agora tá na mídia, sempre nas revistas, né? Que nasceu a primeira pessoa que vai viver 120 anos. Então, a gente tá vivendo mais. Então, é isso, a gente tá vivendo mais, a gente tá mais disposto, a gente tá com 40 anos e tá se sentindo como 20, com 30, porque a gente tá super bem, a gente tá no nosso auge, mas e os nossos óvulos, né? Eles estão acompanhando esse processo, então eles estão vivendo 120 anos também? Eu tô achando que não. Não. Então, infelizmente, os nossos óvulos, eles vão envelhecendo, né? Então, a gente já nasce com o nosso estoque de óvulos. Toda a nossa formação de óvulos, ela acontece quando a gente é um embriãozinho, então a gente está na barriga da mãe com 20 semanas. Nessa época, a gente tem a formação de 6 milhões de óvulos. Quando a gente nasce, já vai para 2. Então, a gente já nasce. Se perdeu um pouquinho. Nasce perdendo um pouquinho. A gente já nasce perdendo óvulos. Dos 25 aos 35, 300 mil. Então, o que a gente sabe? Que depois dos 35, principalmente 37 anos, a gente começa a perder óvulos mais rapidamente e eles começam a envelhecer, né? Como a gente fala, assim, né? O termo, assim, né? Eles começam a perder qualidade genética. Então, por isso que fica tão difícil, né? Engravidar conforme os anos vão passando. E vocês veem como é injusto, né? Porque com o homem não é assim. Exatamente. Não é assim, né, Isso gente? É um ponto que... Isso, Carol, esclarece pra gente. É uma pergunta frequente no consultório. Fala, doutora, mas e aí, o que tá acontecendo? Nem sempre a pessoa sabe que os óvulos já são contados, que tem um número limitado e não entende da parte diferente masculina e feminina. Explica pra nós, pra gente poder passar isso pras nossas queridas ouvintes. É isso aí, né? Como funciona, né? Infelizmente, mas assim, os homens, os homens a cada 3 meses vão produzindo espermatozoides novos. Olha que bom. Então, renovando. Cada 3 meses tem uma nova leva. Então, a gente consegue até trabalhar um pouquinho mais dentro disso. Agora, nós mulheres, não, né? A gente só vai caindo. E o que eu sempre também falo para as pacientes, às vezes com 28 anos, ai, doutora, será que se eu esperar 1, 2 anos tem problema? Não tem tanto problema, porque nessa fase não cai tão rapidamente. Agora, a gente sabe que, por exemplo, dos 38 aos 39, esse 1 aninho vai fazer diferença, porque depois dos 35, 37 anos, ele começa a cair mais rapidamente e perder qualidade mais rápido. Então, por isso que é tão importante, eu acho que a gente falar sobre isso, né? Hoje em dia, eu acho que todo mundo, né? A gente tem a informação ao nosso, né? Tá ao nosso alcance, as pessoas falam, a gente tem Instagram, a gente tem internet, a gente tem várias ferramentas, então a gente precisa, né? Cada um do seu papel, mas a gente precisa informar as pessoas, né? Eu acho que isso é uma coisa que parece muito comum, que com as informações muito mais disponíveis, as pacientes acham que, então, tudo bem, isso também pode mudar. Só que essa história, como você disse, o que a gente nasce e o que a gente vai perder, isso vai acontecer independente da modernidade. Exato. Isso é cruel e por isso a gente fala de assuntos como reserva ovariana, né? As pacientes vêm com esse termo. Explica um pouquinho para nós, o que é reserva ovariana? Então, é isso aí, né? É o nosso estoque de óvulos, né? Então, a nossa reserva ovariana é a quantidade de óvulos que a gente tem e que a gente sabe que vai diminuindo conforme os anos vão passando. Uhum. Porque as pacientes muitas vezes chegam no consultório e falam assim, doutora, tem como eu fazer um teste que eu sou fértil? Isso é uma pergunta frequente, muito frequente. E assim, o que eu sempre, assim, a gente que não é especialista em reprodução, às vezes fala assim, não é tão simples como o homem, porque o homem dosa essa dosagem no espermograma e consegue, mas a mulher são vários fatores, né? Vários fatores, exatamente. E falando um pouquinho sobre isso de avaliação de reserva ovariana, eu acho que é legal a gente falar de um exame que tá super na moda, né? Não tem como não falar dele, que é o hormônio antimileriano, né? Isso mesmo. Então, hoje eu acho que assim, as pessoas também estão pedindo ele de forma errada. Então, o que a gente fala? O hormônio antimileriano, ele
ele é um marcador de reserva ovariana. Então, ele não vai dizer se a paciente vai ter dificuldade para engravidar ou não. Não é esse. Ele é um exame de quantidade de óvulos. E é o que eu falo, se a gente for pegar a população normal, você sabe como é que tá a tua quantidade de óvulos? Não tenho nenhuma ideia. Quando você engravidou, você sabe como é que tava teu antimileriano? E você, Alice, sabe? Nenhuma ideia, Carol. Então, como é que tava o meu quando eu engravidei? Eu também não sei. Então, assim, a gente é uma média, né? Se a gente for pensar em população geral, vão ter pessoas que vão ter mais óvulos, tem pessoas que têm uma quantidade normal e tem pessoas que têm menos óvulos. Isso quer dizer que elas vão ter dificuldade? Não. Né? Então, a gente tem várias pessoas que às vezes, ai meu Deus, meu antimileriano veio baixo e agora, no outro mês engravidam. Então, isso é que eu acho que é uma coisa que a gente tem que deixar claro. Eu sempre falo para as pacientes, a gente não vai se basear nisso, no valor do antimileriano, para indicar um congelamento de óvulos. Então, isso é errado. O congelamento de óvulos, ele tem que existir independente do antimileriano. Ele só vai dizer se eu vou ter menos óvulos ou se eu vou ter mais óvulos numa coleta. Então, por exemplo, num congelamento, quanto mais óvulos, melhor, né? Então, o que a gente gosta? Vamos dizer um número, assim, em torno mais ou menos, mais do que 15 óvulos, vamos dizer. Seria uma quantidade legal para a gente ter uma estatística legal para engravidar. O antimileriano, ele vai dizer isso. Então, será que em uma coleta eu consigo esses 15 óvulos? Ou vou precisar de 2 coletas para conseguir? Qual é o meu potencial, né? Perfeito. Então, assim, ele vai dizer isso. Então, os guidelines, eles falam bem isso, que a gente deve pedir o antimileriano para quem? Então, para aquelas pacientes que estão com dificuldade para engravidar e que a gente está pensando num tratamento reprodutivo, que talvez ela tenha que fazer um processo de estimulação. Então, ele é um exame para ver quantidade de óvulos. Ele não vai aconselhar, ele não serve para fazer aconselhamento reprodutivo. Então, isso é uma coisa errada que a gente escuta muito na mídia. Todo Perfeito. dia. Todo dia. Como se fosse proporcional à fertilidade. E não tem nada a ver com Exatamente. isso. E até profissionais, é isso que eu fico, assim, até profissionais, especialistas, muitas vezes falam, tem que dosar o antimileriano, porque se o teu antimileriano tá baixo, você tem que congelar óvulos. Então, não é essa a ideia. Perfeito. O congelamento de óvulos, a ideia tem que surgir independente da dosagem do antimileriano. Eu sempre gosto, assim, de falar para as pacientes que eu não, assim, que às vezes chega uma paciente de 30 anos. Doutora, meu sonho é ser mãe. Eu devo congelar os meus óvulos ou não? Às vezes, será que daqui a 1 ano eu vou ter dificuldade para engravidar? O que eu falo? Gente, eu não tenho uma bola de cristal. Então, assim, eu não sei se vai que ela, né, a gente sabe, a vida, né, sei lá, vai que ela tem um acidente de carro, sei lá, que ela tem uma torção de ovário. Então, eu não posso garantir que daqui a 1 ano essa fertilidade vai estar preservada. Então, o que a gente tem que aconselhar? Se isso é uma coisa que preocupa você, se você tem condições financeiras de fazer, se isso faz sentido para você, congele. Então, esse tem que ser Porque aí, raciocínio. congelado, você tem uma garantia. Isso, e eu acho que é isso. O congelamento de óvulos, né, puxando aí um pouquinho, o que eu sempre falo? A gente tem que pensar como um seguro, né? Então, assim, eu tenho seguro de carro, eu tenho seguro de casa, eu tenho seguro de tantas coisas. Por que não um seguro reprodutivo? Nossa, ótima essa ideia. Não é? Né? Facilita o É entendimento. um seguro. Eu espero bom. não usar, né? A gente espera usar um seguro de carro? Não, Não. a gente tem para não usar. O seguro de óvulos é a mesma coisa, vamos dizer assim. Eu espero não usar. Mas se eu precisar, eu tenho um estoquezinho de óvulos congelados, meus. Carol, e assim, se congela e depois acaba engravidando ou usa uma parte, não. E depois, o que faz com esses congelados? Ótima pergunta. Então, isso que é legal. O óvulo, eles são células, então a gente pode descartar. Então, é muito mais fácil todo esse processo. Então, é isso que eu falo. Às vezes a pessoa fala, eu não quero ser mãe. Eu não vou congelar, eu não vou fazer um congelamento. Congele os ovos, porque o que eu vejo na prática? As coisas mudam, a vida muda. E a vida muda muito rápido, né? Às vezes 1 ano, a gente não pensa em ter filhos. Às vezes em 1, 2 anos, a vida dá uma volta. Então, as coisas mudam, né? E o congelamento de óvulos, ele não quer dizer que você vai ter que usar os óvulos, que você vai ter que ser mãe, né? Sim. Eu acho que é de você poder escolher se você quer ou não, né? Se você tem um tempo para poder escolher também, né? Por exemplo, agora eu não penso nisso, mas e aos 40 anos, né? Eu acho que até uma vez a Paola de Oliveira, acho que ela comentou até na rede, assim, que ela falou, eu queria congelar os meus óvulos para poder ter a escolha, né, se eu quero ou não ser mãe. E não assim, eu não vou ser mãe porque eu não posso.
Perfeito. Exatamente. Então, eu acho que é por aí, assim, né? Não porque você não vai poder engravidar, não porque você não pode, mas por uma escolha. Eu posso chegar aos 40, 42 e falar, eu não quero. Tá tudo bem, você pode descartar os óvulos, não tem problema. E pegando esse gancho, a qualidade dos óvulos quando se congelam, quando mais novos, melhores, certo? Isso, então, isso é outro ponto também, né? Então, o que a gente sabe? Que os óvulos, como eles vão perdendo a qualidade, né, genética, o que a gente fala do envelhecimento, quanto antes a gente fizer, melhor, né? O que acontece? Às vezes, a gente não existe uma idade para congelar óvulos. Certo. Então, assim, às vezes chegam pessoas de 40 anos que eu quero congelar óvulos, eu não tenho filho, eu não congelei óvulos antes, a gente é proibido de congelar? É uma coisa errada? Não, a gente pode congelar esses óvulos. Só que a gente sabe que talvez a gente precise de uma quantidadezinha maior de óvulos, né? Talvez a gente tenha que fazer mais uma coleta, porque a gente sabe que como esses óvulos já não têm uma qualidade tão boa, a gente talvez precise de mais óvulos. Mas assim, entendi. independente da idade, a gente pode congelar com 30, com 35, com 40. Então não né? tem limite de idade. Não tem limite de idade. E em termos de duração desses óvulos, que às vezes as pessoas sempre perguntam, né? Quanto tempo duram esses óvulos congelados? Teoricamente, para sempre, porque eles ficam congelados em nitrogênio líquido, mas não tem para sempre na literatura. Então. É verdade, a literatura ainda não viveu para sempre. Ela não viveu para sempre. Então, o que a gente. Assim, cada ano vão surgindo estudos, né? Até recentemente, o ano passado, surgiu bebês gêmeos que nasceram de óvulos de 30 anos congelados. Nossa. Então, a técnica se mostrou segura por 30 anos. Então, né, vão saindo os estudos e vão dando esse tempo exato pra gente, né? Exatamente. Então, a princípio, pela literatura, 30 anos não teria problema, mas teoricamente, para sempre, esses óvulos, né, podem ficar congelados. Carol, e assim, considerando a reserva ovariana que você estava falando, então a gente considera que quando é mais jovem, nós esperamos maior qualidade e maior quantidade. À medida que o tempo passa, a gente perde número e perde qualidade. Mas há fatores individuais, assim, às vezes de eu encontrar uma moça nova, mas que tem pouca quantidade ou pouca qualidade, por algum outro fator que não é só a idade. E às vezes uma pessoa com mais de 35 anos, uma mulher que vai ter uma reserva maior. Você vê isso no teu dia a dia ou não? A gente vê isso muito, né? Então, é isso aí, né? Eu sempre falo para as pacientes, o principal fator que vai determinar a qualidade do óvulo é a idade. Então, é o principal. É o principal. Então, não vai ter dieta, mudança de estilo de vida que vá bater a idade da paciente. Mas é claro que é um conjunto, né? Então, eu sempre falo para as pacientes, a ideia a gente tem que ter os melhores óvulos que alguém da minha idade pode ter. Então, assim, eu tenho 40 anos. Será que eu vou conseguir ter óvulos de 30? Não, porque você tem 40 anos. Perfeito. Mas E eles já têm 40 anos. Ele já tem 40 anos. Mas o que a gente precisa? Que você tenha os melhores óvulos que alguém de 40 anos pode ter. Então, a gente vai trabalhar nisso com certeza, né? Mudança de estilo de vida. Então, a gente fala muito de dieta antioxidante, anti-inflamatória. Então, o que é isso? Dieta que tem, né, baixa quantidade de glúten, lactose, bastante fruta, verdura, integrais, castanha. Excesso de carne de vermelha também não é legal. Então, dieta muito proteica também não é legal para essas pacientes. Atividade física regular, sono, né? Então, ter um peso adequado, né? Não por estética, mas para a saúde, né? Então, a gente precisa ter um peso que esteja adequado. E para o homem também, né, gente? Então, eu vejo muito isso. A gente que é médico, né? Assim, a gente vê muito, a gente tem um estilo de vida muito ruim, né? Imagina, super. Nós sabemos, nós não. Nós não comemos direito, nós dormimos mal, a gente faz muito plantão. Então, você vê, é muito comum a gente ver, às vezes, homens médicos que fazem muito plantão, às vezes tem uma alteração do espermatozoide, do espermograma, né? E às vezes é isso, é a gente trabalhar numa mudança de estilo de vida, em alimentação, dieta, suplementação, melhorar sono, e a gente consegue melhorar os parâmetros do espermograma. Então é bem legal também como a gente vê que a mudança de estilo de vida ajuda, mas é isso, não é só isso, né, gente? E a mudança do estilo de vida, aproveitando um gancho seu, hoje, ainda à tarde, atendi uma paciente que tem uma doença autoimune complicada, que ela tem um pênfigo na boca oral, uma doença que forma umas úlceras na boca e tal. E ela começou a tentar programar, sim, engravidar.
E a única coisa que ela fez, e ela tomava medicação, ela fez uma dieta anti-inflamatória. E com essa dieta, ela está grávida agora, sem tomar medicação e sem nada. Isso é muito legal, né? A gente parece que não valoriza essa parte, não, né? Muito importante. E a gente vê muito isso. Eu vejo muitas pacientes com endometriose, que às vezes elas querem engravidar, então assim, elas têm um pouco de dor, mas às vezes não está indicado, no caso delas, uma cirurgia. E a gente fala, vamos caprichar. Às vezes eu falo numa dieta anti-inflamatória, antioxidante, vamos fazer uma mudança de estilo de vida, entrar com uma suplementação. E elas melhoram da dor. Então, é muito claro, né? Parte autoimune, então, como você falou, quem tem doença celíaca, né? Como ajuda, né? E assim, principalmente para quem é celíaco, se eles controlam certinho, então, contaminação com glúten, não ingerem nada de glúten. Eles fazem, e eles melhoram, né? Melhora muito, super. muito. Caroline, tem uma dúvida. Ai, perdão. Não, tem uma dúvida. Assim, que a gente vê isso na tua área é reprodução humana, mas que, na verdade, quanto melhor a gente estiver com bem-estar físico e mantendo a saúde como um todo bem, nossos fatores melhoram. O colesterol melhora, então até a parte de reprodução também melhora. E o que chama atenção, às vezes, muito nos consultórios diariamente é o emocional. Vocês que fazem contagem, que fazem exames, vocês também percebem que se eu tenho um emocional melhor, mais equilíbrio, menos ansiedade, eu vou ter às vezes, resultados de exames melhores, até laboratoriais, do que se eu tiver um emocional mais com oscilações, ou com maior nível de ansiedade, ou numa fase mais difícil da vida. Às vezes você percebe que, às vezes, cai a fertilidade por piora de parâmetros a partir do fator emocional. Vocês veem muito isso ou não? Assim, Alia, eu acho que assim, o nosso emocional, ele é muito importante pra gente estar bem, né? Mas não que, assim, que às vezes a gente vê muito antigo, né? Aquela ideia, é como se fosse isso, desencana que você engravida. A gente também. A gente ouve muito. Né? Não, você tá muito preocupado, desencana que você vai engravidar. E assim, a infertilidade, ela é uma doença, né? Ela é um CID, ela é uma doença, né? Então, assim, eu acho que o bem-estar emocional é muito importante para a gente lidar com o processo, mas não vai resolver uma infertilidade, né? Tem outras causas, né? Mas, claro, se a gente não estiver bem, a gente precisa para tudo, né? Sim. A gente precisa estar bem emocionalmente, a gente vê como desgasta o processo, né? Eu acho que a gente atende muito, mas geralmente o ginecologista, quando atende alguém de reprodução, já fica de cabelo em pé. É verdade. A gente está acostumado, né? Isso é interessante na especialidade, que acho que, assim, essa foi uma grande coisa que eu pensei em convidar você para abrir a nossa sessão IFF Talks. Nosso primeiro episódio. Porque eu acho que, assim, como para nós é um impacto, quando chega até nós como especialista, um paciente desse. É difícil, porque a gente parece que, assim, chegou até aqui, daqui a gente não sabe mais nada, e como lidar com essa situação? E aí entra o psicológico. Entra uma série de fatores que às vezes a gente nem não tem. Por isso que, assim, obviamente, hoje na medicina moderna, tem que buscar o especialista, porque não dá para você saber tudo, não dá para você saber bem as coisas. Olha quanto que tá rica essa conversa, de tantos detalhes que nós não temos todo esse conhecimento. É que é isso, né, gente? Eu acho que hoje a medicina, ela tá muito, não é mais aquela medicina de antes. Que cabe num livro. Isso, que o médico fazia tudo, né? Então, hoje não, né? Hoje não faz mais sentido com a nossa medicina atual a gente querer fazer tudo, né? A gente especializa, né? E é isso aí. E o paciente de reprodução é isso, ele é um paciente que... a reprodução é uma área muito especializada também, como todas, né? Como a fetal, como, né? Cada um, é uma área muito... E eu acho que tem um paciente também que já vem com essa parte, porque essa mexe muito com a gente, né? Só quem trabalha vê o quanto que é sofrido o processo. Quanto que é difícil, quanto mexe com a estrutura da família, do casal, essa dificuldade. Muitas vezes as mulheres se sentem... elas ficam chateadas, né? Ficam envergonhadas. Não sei se não é vergonha assim, mas elas se sentem, né? É uma frustração muito profunda, né? Porque a gravidez deveria ser uma coisa muito normal, né? Deveria ser natural. E para algumas pessoas ela não é natural.
E como você lida com isso? Uma coisa que a gente, que deveria ser natural, que todo mundo deveria engravidar fácil e algumas pessoas não conseguirem, né? Então, isso mexe muito com o casal, como é difícil a gente ver, né? E eu sempre falo assim para as pacientes, tentem viver o máximo que vocês conseguirem, porque às vezes eu escuto muito, as pacientes ficam, não vou viajar, não vou passar Natal, eu vou ficar aqui o Natal porque eu quero engravidar, porque a minha transferência vai ser em janeiro, então eu não vou viajar Natal, não vou viajar no Novo, Sim. eu não vou comer nada no Natal, porque eu tenho que fazer dieta anti-inflamatória, dieta sem glúten, sem lactose, e elas entram em assim, que é muito difícil sair, né? Sim. Então, eu até conversei um dia desses com uma paciente, e ela falou, nossa, doutora, você me tirou um peso tão grande, porque eu tava nisso, eu não tava vivendo, porque a minha vida tava engravidar, e como seriam os próximos passos. Aí eu falei pra ela, coma, a gente tem que fazer, mas assim, como um doce, pode comer, não tem problema, como um bolo de chocolate, vá viver. Também, equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio, é isso, é equilíbrio, né? Acho que tudo é equilíbrio, mas tem que ter, não adianta, senão vai ficar muito sofrido o processo já não é fácil, e se a gente não pode comer, a gente não pode beber, a gente não pode fazer nada, Sim. né? Fica mais difícil ainda, né? E isso mexe muito com a estrutura. Então, é muito importante, né? Buscar apoio, né, psicológico, de também alguém que você confie, porque eu acho que assim, a gente acaba, né, o médico que trabalha com reprodução, a gente fica, não adianta, a gente fica muito próximo, porque é um acompanhamento. É muito intenso, né? A Ali que fala, né, Carol, você sabe o nome de todas as pacientes. Impressionante, fala assim, e aquela paciente que eu vi hoje sua, já sei, tal. Já sei, assisto isso, aquilo, isso, mas não tem como, sabe porque a todos gente... os detalhes. Porque a gente cria um vínculo muito grande, né? Tem pacientes minhas que... Tem algumas que o beta vem rapidinho, tem algumas que não, né? E que a gente não entende o porquê. Mas tem pacientes que eu faço um ciclo de FIV, por exemplo, né? De fertilização in vitro, na primeira já engravida. Tem pacientes que a gente fica 1 ano, 2 anos. Então, cada paciente Cada processo é um processo, cada né? processo. E isso é mais uma coisa que gera ansiedade, né? Já tem... Você tá namorando, quando que vai noivar? Noivou quando que vai casar? Casou quando que vai engravidar? É isso aí. Então, há a pressão. Conseguiu achar um caminho. E o especialista ajuda nisso, por exemplo. Às vezes fala com uma... não, se acalma. Não come. Mas quando você conversa com o especialista e ele te mostra que há um caminho, que o processo pode ser feito de uma maneira suave, que você pode ter equilíbrio, não precisa ser com radicalismo, mas com uma retaguarda. Você está sendo... orientado por quem entende do assunto. É diferente para chegar. Quando chega o positivo, você chega de outra maneira, né? Não é fácil, né? Não, e esse processo eu vejo assim, porque como, por exemplo, quando a gente está fazendo um exame ultrassonográfico e tem o resultado negativo, é um impacto, né? Para aquela paciente naquele momento. Parece que todas as chances acabaram. E isso vem desse momento que a gente precisa, e é por isso que é tão sofrido, porque algumas pacientes ficam tão traumatizadas e naquela hora vale a pena uma boa acolhida naquele momento, porque não é simplesmente uma coisa de um abortamento, uma coisa assim. Não, aquilo é um sonho indo embora. É um caminho que né? foi feito. Eu, assim, nessa caminhada junto com a doutora Alexandra, aprendi muita coisa, principalmente nessa capacidade que a doutora Alexandra tem de acolher aquele momento e fazer aquela paciente sentir naquela hora tão difícil que é, né, que é tão frustrante, parar ali e falar para ela, né, para poder, porque ali acabaram todas as forças, né? Sim. Ali parece que se pudesse abrir um buraco, né, e não tem. E a gente que lida com essas situações, ou na medicina fetal, ou, né, essas áreas que têm situações delicadas, resultados delicados, momentos delicados, é muito importante ser, né? Pra gente que faz medicina fetal, que dá notícias difíceis. Exatamente. E que trabalha com vocês da reprodução, eu falo para as pacientes que tem coisas que eu acho que a gente vai ter 80 anos e você vai falar. A avó fala, no dia que eu pari, meu 5º filho, estava chovendo, entrou a parteira no quarto. Lembra daquele momento? E a sala de ultrassom, eu acho que hoje que nós temos ultrassom, é um lugar que marca a vida das pessoas, que elas vão levar para o resto da vida momentos que viveram lá. E às vezes gravidez sucessivas ou gravidez subsequentes de às vezes perdas anteriores,
a gente vive... Puxa, eu perdi um nenê com 6 semanas. Quando chega nas 6 semanas da próxima, elas entram na nossa sala e a gente sabe que elas vão ter um resgate do que elas viveram anteriormente. Então, a gente divide isso. Isso é um momento que a gente, quanto mais faz e quanto mais os anos passam, a gente vai aprendendo e lidando e sentindo junto com elas como passar por esse momento. E faz toda a diferença ter o feedback de vocês, da reprodução, tá nessa área, estudando e junto com elas, para a gente compreender tudo isso, todo esse caminho que elas fizeram e aquele momento que ela está vivendo ali junto com a gente. Então, é completamente diferente. Completamente. E como é importante a gente ter junto com a gente profissionais que a gente confie, né? Que faça ecografia, né? Então, é muito importante, porque, como vocês falaram, a gente está falando, o paciente da reprodução, ele é um paciente que, assim, já, né, que precisa de um cuidado, assim... Uma atenção a mais, Exatamente. né? Porque a gente sabe o quanto essa gestação... Todas as gestações são, né, devem ser valorizadas, mas a paciente de reprodução... O processo para ela chegar até ali foi muito mais... Foi muito difícil, né? Só a gente sabe... Cada paciente tem uma história. Eu falo, gente, a gente escuta cada história, né? Sim. Então, aquela gestação, ela é muito, muito, muito desejada, muito especial, né? E a gente precisa ter junto com a gente profissionais que a gente confie, né? Que a gente sabe que vai fazer um ultrassom de qualidade, que vai tranquilizar a paciente, que não vai assustar ela em alguma, né? Que esteja junto. Passar a informação correta, Passar né? a informação correta. Então, o que elas perguntam muito, Carol, às vezes elas vêm fazer, as que estão tentando. Elas vêm fazer exame e falam assim, doutora, eu não ainda procurei um especialista, mas eu já estou tentando há 6 meses, há 1 ano. Isso é normal ou não é? E para nós que não estamos nessa área, nem sempre a gente sabe a resposta para cada fase, porque eu imagino que cada idade, às vezes, você tem uma expectativa prazo, ou não. né? Isso existe, Carol. Que informação que, às vezes, um ginecologista deveria passar ou pode ajudar para saber que horas encaminhar ou não? Isso, e assim, aí eu acho que é um ponto super importante, gente. O ginecologista hoje, ele precisa, é um dever dele informar a paciente, saber identificar e fazer um planejamento reprodutivo adequado. Saber quando encaminhar, né? Então, a gente escuta muito no consultório, a gente até estava conversando um pouquinho hoje, né? Então, às vezes tem pacientes que chegam com 40 anos. Nossa, mas o meu ginecologista não falou nada, meu ginecologista nunca falou sobre um congelamento de óvulos, ele nunca falou que que era muito tarde, né? Ele falou para eu ficar tranquila. E a gente sabe que não é assim, né? Hoje a gente tem essa informação, que fica mais difícil para engravidar. Então, o que a gente considera? Assim, com menos de 35 anos, a gente considera um limite de 1 ano. Então, assim, até 1 ano tentando engravidar, 35, tá normal. Isso. E até assim, gente, não é... A gente fica naquela expectativa. Parece que culturalmente, a gente acha que a gente é extremamente fértil e que qualquer hora a gente vai engravidar. Não é? A gente sempre fala... Parece que se eu olhar para um lado, eu vou engravidar, né? Meu Deus, eu tenho que usar um método contraceptivo, eu não posso ter uma relação sem camisa, eu não posso fazer nada, por isso não vou engravidar. Aí a pessoa tá com DIU, meu Deus, eu tô grávida. Qualquer sintoma. Acho que eu tô enjoada, eu tô grávida. Então, a gente tem isso culturalmente. Parece que o tempo inteiro a gente vai corre o risco de engravidar, que vai ser muito fácil, que esse processo vai ser muito fácil. E a gente começa a tentar, e a gente vê que não é bem assim. Não mesmo. Né? E eu sempre falo para os pacientes, isso é normal, né? A gente, dentro do nosso estoque de óvulos, a gente sempre vai ter óvulos que são alterados geneticamente e óvulos que são normais. Isso é normal. E você imagina se todo mês eu mandasse um óvulo bom? Então, assim, óvulo bom. Eu ia ser extremamente fértil, a gente ia ter muitos filhos no nosso planeta. Não ia caber de gente. Não ia ter, porque nós iríamos, né? Se todo mês fosse 90% a chance de engravidar. É verdade. Não Se, tinha raciocinado com não essa é. lógica. Se a nossa chance fosse ao mês de 90 e tantos %, né? Ai, a gente ia ter filho, a gente ia ter muitos filhos, não ia dar certo. Não ia caber nas casas. Então é isso, se a gente for pensar, uma mulher com menos de 35 anos, a probabilidade de engravidar um mês é 25%. Então, por quê? Porque é normal a gente, né, um mês a gente ovular de um óvulo bom, outro mês de um óvulo ruim, então isso é normal. O ruim, eu falo, é o quê? É um óvulo que geneticamente não é saudável, então não vai gerar um bebezinho, né? Ele não é um óvulo que vai
que é geneticamente normal. E acima dos 35, você acha que aí... Então, até 35 anos, 1 ano, tá Beleza, normal, tá. né? Agora, o que a gente sabe? Como os óvulos vão envelhecendo, a partir de 35 anos, o nosso limite cai, porque aí o nosso tempo é mais importante. A gente precisa ficar de olho no tempo. Então, o nosso... daquela curva que você falou. Que Da cai nossa mais curva rápido. cai, exatamente, porque cai mais rapidamente. Então, com mais de 35 anos, 6 meses que a gente considera. Então, o casal tá tentando 6 meses, não tá engravidando, já encaminha para um especialista, né? Já orienta, já fala que é importante ela fazer uma investigação mais completa. Então, para essa paciente, se ela tiver um problema nas trompas, se ela tiver um fator no masculino, então o sêmen tiver alterado, ela vai esperar 1 ano e meio para procurar um poder especialista? tratar. Mas ela já tem 37, daqui 1 ano e meio ela tá com 38, então ela não tem esse tempo, né? Algo que uma pessoa de 30 anos, vamos dizer, né, ainda Teria tempo, né? teria o tempo. Uma pessoa não tem, né? Então, por isso que o nosso limite é menor, é 6 meses. Então, 6 meses está tentando engravidar, não está conseguindo, encaminha para o especialista. Se a pessoa tem mais de 39, 40 anos, já está indicado você investigar na hora. Perfeito. Então, a gente... Quer engravidar, Já procura, exatamente. A pessoa com 40 anos te procura, eu tô pensando em engravidar. Já encaminha para o especialista, já faz avaliação de trompas, espermograma. Mas ela não tá tentando. Pois é, mas ela tem 40 anos e a gente sabe que com 40 anos é mais difícil de engravidar. Perfeito. Né? Se a chance de ação 25% pensando até os 35, imagina aos 40. E no fator masculino, cara, mesmo que eles produzam espermatozoide periodicamente, há uma idade que, de repente, o fator masculino pese? Então, o que assim, a literatura fala? Você vê, injustiça, né? Já começa aí. Ainda bem que esse FF Talks, mulheres, não tá certo isso. A gente começa a ter um declínio maior mesmo, assim, de aumento de síndrome, vamos dizer assim, da qualidade do sêmen a partir dos 60. Alguns estudos da literatura... Pela algumas literaturas 50, mas o que a gente fala mais acima de 60. Perfeito. Né? Mas a gente sabe, claro, que tem, né, para o homem, cigarro influencia muito na qualidade do espermatozoide, né? Alimentação. Bebida alcoólica também. Cigarro mais, vamos dizer mais assim, do que bebida mais alcoólica. do que bebida alcoólica. A gente fala porque é uma tendência que os homens, se bem que não é tanta realidade, mas é uma tendência que tem a maior ingesta de álcool. E as pacientes, às vezes, que estão tentando, elas perguntam. Meu marido bebe muito, doutora. Tem problema? E a gente está tentando engravidar. Tem problema, né? Mas a gente sabe, o maior, assim, entre o cigarro e tabagismo, o tabagismo, ele prejudica muito a qualidade. Ele pode fazer o que a gente chama de aumento da fragmentação do DNA do espermatozoide, que é uma alteração, altera geneticamente o espermatozoide. Então, fica mais difícil. Eu sempre falo para as pacientes, o embrião, ele é formado do óvulo, né, da mulher, e espermatozoide do marido. Então, o marido também é importante. Não dá pra gente, nessa hora da fertilidade, muito se volta pra mulher. Muito. Né? Então, o que tá tendo de errado com a mulher? Por que a mulher não tá conseguindo engravidar? E a gente esquece de ver o homem, sendo que o homem tem 50%. Exatamente. Né, na formação do embrião. Então, a gente não pode esquecer que quando a gente avalia bem isso, consulta de reprodução, não é a mulher, é o casal. Né? A gente é ginecologista, mas a gente tem que saber um pouquinho dos dois aí. Ainda bem que nesse momento a gente chama o médico da reprodução, né? Sempre. Que nem no ultrassom, né, doutora Adri? Então a gente tava fazendo ultrassom, elas vêm, doutora, não tô conseguindo engravidar. A gente coloca o transdutor... Doutora, o que você tá vendo? Você tá vendo alguma coisa? A expectativa é que no ultrassom eu vá enxergar um fator que tá interferindo. A doutora Adri está falando sobre isso, também pode perguntar melhor, né? Mas o ultrassom é super importante, né? Para auxiliar a gente no diagnóstico de infertilidade, né? Então, a gente consegue ver pólipo, vocês que... assim, mas a gente fica elas colocam no ultrassom endovaginal uma expectativa assim, mas então viu que tá tudo bem, então eu posso engravidar, né? E não, né? E é o que a gente às vezes vê também, por exemplo, um mapeamento para endometriose. O mapeamento veio negativo, então não veio nenhum sinal de endometriose. Quer dizer que não tem endometriose? Não, quer dizer que não tem uma lesão macroscópica, uma lesão grande de endometriose. Agora, uma lesão microscópica que a gente não consiga ver, a gente não consegue excluir. Perfeito. Né?
E hoje vai também da gente ponderar, né? Hoje em dia a gente tem operado cada vez menos. Isso é sempre uma briguinha interna entre quem trabalha com vídeo e quem trabalha com reprodução. Então, Opera ou não opera? Isso. Quem trabalha com vídeo sempre vai falar para operar. E a gente sempre vai ir pro lado da reprodução, né? Mas o que eu acredito é isso. A medicina reprodutiva, ela foi um avanço, né? Então, hoje em dia a gente faz muito menos cirurgia, a gente indica... Hoje em dia não faz sentido você indicar uma videolaparoscopia só para fazer um diagnóstico de endometriose, né? Então, você expor uma paciente... Quando eu terminei minha residência em 2009. A gente falava que todas as pacientes que estavam tentando engravidar tinham que ir para uma videolaparoscopia diagnóstica, exatamente. Aquela coisa, né? E não é assim, né? Não, hoje em dia não faz sentido, porque a gente sabe que uma cirurgia, né, é uma cirurgia, então vai ter que expor a paciente a uma anestesia, um corte, centro cirúrgico, isso, né, mexer também na cavidade abdominal vai criar novas aderências. Então, hoje em dia, com o avanço da medicina reprodutiva, a gente deixou de fazer muitas cirurgias para já mais atuar na prática. Então, às vezes a paciente tem alguma infertilidade, né, que a gente fala sem causa aparente. Então, uma infertilidade sem causa aparente, não tem nada? Não, tem alguma coisa. Talvez a gente não chegou a gente não conseguiu encontrar o diagnóstico. Né? Mas alguma coisa tem, se ela não tá engravidando, né? O paciente tá 5 anos tentando engravidar e não encontrou nada, alguma coisa tem. É que com as ferramentas que a gente tem, a gente ainda não conseguiu chegar certinho o que tá acontecendo, né? Mas é isso, às vezes já vale a pena, né, a gente ser mais efetivo, atuar numa medicina reprodutiva, do que expor uma paciente a uma cirurgia que, né, que a gente não sabe nem o que vai encontrar, que é só para fazer um diagnóstico. E alguma pergunta que as pacientes têm bastante às vezes, quando você pede para elas irem consultar com o especialista da reprodução humana, elas pensam, algumas pacientes, né, não são todas, mas pensam assim, doutora, eu vou ter que fazer fertilização. Tudo é FIV, né? Tudo é fertilização. Então fala um pouquinho, Carol, para nós, que eu acho importante essa questão. O que vocês vão ajudar? Não é todas que você vai indicar uma fertilização in vitro. Não, é isso aí. Eu acho que assim, o especialista em reprodução, ele é um especialista que vai orientar tudo, desde o início, desde uma consulta pré-concepcional, né? Então, assim, às vezes, eu não tô, né, eu tô pensando em engravidar. Posso procurar um ginecologista? Pode, mas assim, o especialista em reprodução também pode orientar, né? Então, a gente vê como é que tá o ciclo, entender, fazer os exames de rotina, já deixar tudo certinho, né? Já fazer a suplementação, né? Ver se tem algum fator de risco que a gente pode identificar na consulta, né? Então, a paciente com muita cólica, será que tem uma endometriose? Eu já posso fazer uma abordagem, já posso investigar. E aí, eu acho que o especialista, se o foco daquela paciente é engravidar, a vantagem da consulta com o especialista, na minha opinião, é que ele vai olhar para aquela queixa com o olhar da reprodução. Né? É um olhar diferente. É porque, assim, não é o olhar do ginecologista geral. Porque o ginecologista geral, muitas vezes, ele cuida da prevenção do colo do útero, do câncer de mama. Ele tem um leque grande. Agora, quando tem um especialista da reprodução humana e aquela paciente procurou porque ela quer engravidar, a informação que o especialista da reprodução vai dar para aquela paciente é muito mais... Vai complementar. É fino. É o plus. É o fino, né? É o fino, né? É isso aí, né? Porque às vezes a gente vai conseguir identificar coisas que talvez não chamassem atenção, né? Perfeito. Exatamente, porque você já tem um olhar dos possíveis problemas que a gente não tem, que o ginecologista geral não tem o conhecimento, né? Por exemplo, a gente comentou de um antimileriano baixo. Um antimileriano baixo pode não ser nada, ela pode ser porque ela tem um pouco menos de óvulos, né? E que isso seja normal. Mas assim, já acende uma luzinha, né? Então, para o especialista, será que é uma endometriose? Será que a gente sabe que a endometriose pode diminuir reserva ovariana? Então, assim, se é uma paciente que às vezes tem uma reserva muito abaixo do esperado para a idade dela, eu já vou fazer uma investigação de endometriose, fazer uma pesquisa genética pesquisa de X frágil. Então, a gente consegue ter um outro, né? Fazer uma outra investigação. Exatamente. E uma pergunta que ainda surgiu semana passada no consultório. Uma paciente vem com a falência ovariana precoce. Identificou o primeiro exame alterado ali que suspeita que está entrando numa menopausa precoce.
ela já está descartada de poder engravidar? Não, é isso aí, né? Eu acho que nesses casos aí que a gente precisa, talvez, já atuar e já encaminhar, né? Eu já atendi várias pacientes, por exemplo, com antimileriano baixinho. Então, teve uma recentemente que ela tinha um antimileriano de 0,1 e um FSH de 20. Ela tava com DIU. Aí eu falei, vamos tirar esse DIU e vai me engravidar. Então, a gente tirou, no outro mês ela engravidou. Olha. Então, é isso. Não quer dizer que vá ter uma dificuldade para engravidar. É que, assim, uma insuficiência ovariana precoce, que já está caminhando para uma falência, isso acende um alerta de que talvez... Será que é uma endometriose que está fazendo isso? Será que é um X frágil? Então, a gente vai ter que avaliar cada caso. Então, por isso que é importante, às vezes, pegou essa situação, já encaminhar, né? Até para a gente conseguir orientar, ver a idade da paciente, né? Se ela tem esse tempo. Ah, não, meu sonho é engravidar. Será que vale a pena? Né? Ela já está num quadro de uma insuficiência. Será que vale a pena? E ela quer ter um segundo filho. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Exatamente. Às vezes, para um segundo filho, será que cabe a gente tentar fazer um congelamento de óvulos? A gente tentar, até pensando num segundo filho, né? Talvez caiba para aquela família, para aquela realidade, né? Com certeza. Então, hoje a gente tem que até ter isso, né? Às vezes pensar na idade da paciente, né? Fazer um planejamento, quantos filhos ela pensa em ter. É verdade. Né? E assim, a gente nem... vai muito além, né? Vai muito além, vai muito além. Vai muito além. Esses dias até eu atendi uma paciente que ela tinha 37 anos. E daí isso, ela tava falando que ela queria começar a pensar em engravidar. Ela ainda não queria, mas queria começar o processo. Queria fazer uma consulta pré-concepcional. Então, começar o processo de investigação, ver se tá tudo certinho, para começar as tentativas. E ela até falou, meu sonho é ter um segundo filho. Então, você vê, até eu já puxei, 37 anos. Ela não engravidou ainda. Né? Então, assim, até ela engravidar, vamos pensar, 38, 39. Sim. Esse bebê vai ter que ter pelo menos um aninho, 1 ano e meio, 2, para ela pensar numa segunda gestação. Então, aí ela já vai estar com 41. Então, assim, a gente precisa falar para ela, né, que ela pode ter uma dificuldade num segundo filho. Que já vale a pena, talvez ali um congelamento. Um congelamento de óvulos. Eu acho que isso, é a gente passar a informação. Se a paciente vai fazer, se faz sentido para ela, a paciente que vai decidir, mas é a gente passar a informação que ela tem a possibilidade de fazer um congelamento de óvulos, né, para tentar preservar um pouco mais essa fertilidade, para ela poder ter uma gestação, né, uma possibilidadezinha a mais com 41, 42 anos. Não, e acho que é isso, que é o nosso objetivo principal, a informação. A informação de qualidade com base em estudo, em ciência, em quem se especializa, em quem busca o conhecimento, porque hoje informação muita gente tem. Se ela é de qualidade, aí tem outra questão. Por isso que veio o IFF Talk. É isso aí. Pra gente passar informação de qualidade. É isso aí. E essa parte da reprodução, você vê, assim, eu tava até... como ela é difícil, assim, como que ela mexe muito com a gente, né? Eu até vi também esses tempos no Instagram, assim, vi algum dos famosos comentando que falou assim, gente, que coisa chata, porque assim, eu tava com, sei lá, 37 anos, aí veio todo mundo, você vai congelar óvulos? Você vai congelar óvulos? Você quer ter filho? Você não quer ter filho? Eu, meu Deus, eu não aguento mais alguém me perguntando isso. Então, assim, as pessoas, eu já fico pensando no lado de que bom, as pessoas estão informadas. Né? E tem uma outra visão disso, né? Não é? Eu já achei bom, né? Que eu acho que as pessoas estão informadas. Achou que essa informação sobre o congelamento já chegou. Mas é isso, né? Talvez aí entra, como a gente falou, talvez um pouquinho de informação que a gente não sabe o que a outra pessoa tá passando, né? De poder, de ter uma informação de qualidade, não só simplesmente, né? Ficar, mas eu acho que isso é positivo, assim, eu vejo isso como mais positivo do que negativo. Eu acho que tem essa cobrança, né, eu acho que tem um lado ruim, né, porque realmente, eu não sei, eu também fico um radar, né, se alguém com 38 não engravidou, você vai congelar óvulos? Mas é porque a gente sabe o meu dia a dia, e a gente sabe como fica difícil depois, né, então eu acho que assim, tem um lado chato, tipo, que saco, né, aquela pessoa tá falando, né, eu não quero engravidar. Outro lado. Mas tem um lado assim, que é isso, eu acho que isso, eu vejo isso como positivo, porque as pessoas estão tendo informação, as pessoas sabem que os óvulos envelhecem, que a gente precisa falar sobre isso. Isso é um assunto chato? Às vezes é chato, né? Porque às vezes eu separei, eu não tô pensando em filho agora, mas é um assunto que
precisa ser falado para não ficar com aquela sensação, né? Tipo, nossa, ninguém me falou. Essa que eu acho que eu acho que isso é o pior. Não pode deixar de não saber. De Como não saber. Ninguém nunca... Fui nos melhores médicos que eu achei que eu considerei e ninguém me falou sobre isso. Eu acho que isso é um problema sério. Hoje eu vejo, assim, um pouquinho menos, mas assim, porque a reprodução, ela mudou muito, né? Em pouco tempo. Gente, se a gente pensar, a técnica de congelamento de óvulos, ela deixou de ser experimental em 2015. Nós estamos... Foi ontem. Então, assim, é tudo muito recente, né? Então, se a gente for pensar, a primeira ICSI, que é a técnica que a gente tem atual, né, que é você injetar o espermatozoide dentro do óvulo, ela é de 1990 e pouquinho. Nossa. Então, assim, é muito recente tudo que a gente tem passado na reprodução, né? Então, o que eu vejo, assim, que lá em 2000, quando eu tava, né, ainda, né, quando eu comecei a trabalhar com reprodução em 2018, as pessoas não falavam tanto quanto hoje, né? Então, as coisas, hoje em dia, as pessoas têm muito mais informação, elas menos falam preconceito. Menos preconceito. Né? Porque teve isso, né? né? Tem muita essa parte de religião que a gente via, que eu acho que também é algo, assim, legal de falar, né? Porque, às vezes as pessoas falam, ai, não, porque, né, a gente quer brincar de ser Deus, porque isso é contra a religião, porque não é uma coisa natural, né? Sim. E, gente, eu falo assim, eu vejo muito Deus em tudo que a gente faz. Sim. Porque não adianta, se Deus não quiser... Pode fazer tudo, não acontece. Eu posso fazer o que for, que não vai vir. É verdade. Então, a gente vê muito Deus, né, em tudo, toda a reprodução que a gente faz. É a gente mexendo de um ladinho e é Deus do outro. Porque tem casos, assim, que às vezes são complicadíssimos e a gente vê que dá certo, né? Da mesma forma, né? Que nos surpreendem, né? Que surpreendem, né? E às vezes não dá pra entender. E eu sempre falo, a gente vê muito, cada vez mais a gente vê isso, né? Tem pacientes, que nem eu falo, teve uma paciente minha que ela tinha 7 embriões. Eu transferi 2, ela não engravidou, 2 ela não engravidou e 2 ela não engravidou. Aí na última tentativa que ela tinha ela engravidou. E eu não fiz grandes mudanças, não foi assim, nossa, eu mudei radicalmente tudo que eu tava fazendo. Não, fiz algumas mudançazinhas e transferi. Então, assim, era pra ser aquele embriãozinho. Fico pensando que não era pra ser aqueles outros 6, era pra ser esse. E né? de quem é essa ação? Exatamente, não é a gente que é a gente, mas é muito Deus, né, que tá no comando sempre, né? Verdade. Então, eu acho que não é uma coisa que é contra, né, a religião, que a gente tá... É tudo junto, né? É a gente usando a medicina para ajudar e Deus sempre junto, né? Com certeza. Carol, e quando, falando de tudo isso, engravidei e tem um beta positivo. E aí? Tem um positivo. Pra onde a gente vai? O que você faz? Então, gente, aí, nesse momento, então, geralmente, a gente sempre acompanha um tempinho, né? Então, o especialista em reprodução, ele sempre vai acompanhar, cada pessoa vai ter o seu tempinho, mas normalmente até 8, 12 semanas, a gente sempre fica acompanhando junto, porque a gente sabe que é o período que tem maior risco de abortamento, né? Então, que mesmo a gente fazendo uma fertilização, a gente não consegue tirar esse risco. Mesmo a gente transferindo o embriãozinho geneticamente normal, euploide, a gente não consegue excluir, né, totalmente o risco de ter um aborto. Diminui se a gente faz estudo genético do embrião, mas a gente não exclui totalmente. Então, a gente sempre gosta de acompanhar um pouquinho mais de perto. Depois das 8, 12 semaninhas, a gente sempre encaminha, né, que a paciente siga, né, com o obstetra, que faça sentido para ela, né? Então, assim, muitas pacientes também perguntam se é uma gestação de risco, né? Então, assim, eu fiz FIV, eu vou ter mais risco na gestação? Então, assim, gente, a princípio não, né? Mas o que a gente sabe também? Tem alguns estudos que mostram, sim, um pouquinho um aumento de risco de uma pré-eclâmpsia por conta da fertilização. Perfeito. Então, é uma gestaçãozinha que, a princípio, claro, né, se ela tiver hábitos saudáveis, se for uma paciente, né, que seja saudável, que tenha um peso legal, não vai ter maiores problemas, mas é uma gestação que talvez a gente tenha que cuidar um pouquinho mais em alguns aspectos. E aí, que é importante, né, também, puxando também para vocês aí um pouquinho, né, como é importante a gente ter né, alguém que faça um ultrassom de qualidade, como é importante pra gente, né, pro obstetra, a gente ter um ultrassom de qualidade. Porque aí volta, né, pra grande expectativa, pro grande trabalho até chegar até ali, né, e o tanto que tem que merece, não que as outras não mereçam, todas merecem, mas é uma atenção dedicada para que não fique
como primeiro cuidou muito e depois cuida menos. Perfeito. Né? Para que o desfecho seja um parto com segurança, no momento Sim. correto, com diagnóstico adequado, com uma equipe bem capacitada para aquele caso, né? E fazer um morfológico, né? Que eu acho que é o avanço de poder fazer um Doppler, né? Poder fazer um rastreio de uma pré-eclâmpsia, poder entrar com uma aspirina. Tantas coisas que Faz se toda a podem, né? diferença. Prevenção, né? E aí é essa atenção, é esse olhar É. melhor dedicado. Nós, né? A doutora Alexandra pode até falar, na fetal, quando a gente recebe a paciente que teve fertilização, a gente tem um olhar diferente, não é verdade? Tem. E a gente sente o casal diferente. Exatamente. Não tem como, a gente se envolve, todo mundo a seu nível. E dentro da ultrassonografia, a história que a pessoa nos traz vai permear a gravidez. E a gente vai construir com ela aquele caminho daquela gestação. Então, às vezes, vem um casal com uma história de tentativas muito difícil e que chegam pra gente esgotados emocionalmente. E aí, quando a gente vê aquele embriãozinho bem formado, bem implantado, e você passa isso para ele, muda. Ou às vezes vem fazer um morfológico. Ao invés de você simplesmente ser técnico, acabei seu exame. Olha como o teu útero está conseguindo gestar bem. Olha como o teu bebezinho está conseguindo se formar e se desenvolver num ambiente adequado. Isso muda o vínculo, muda o emocional. Eles diminuem aquela taxa de angústia. E aí eles geralmente sabem tudo isso. O começo é mais arriscado, à medida que ganha idade gestacional diminui a chance do aborto. E aí eles vão vendo essa criança se formar e a gente pode mostrar isso para eles na imagem da televisão. A gente vê que dentro deles aquela caminhada vai mudando. E a caminhada do positivo, quando vai mudando para essa construção, para planejamento, para depois levar a criança para casa. E isso é muito... eles vão ficando mais leves. A Muda, sensação que eu tenho que vai criando-se um vínculo, vai se construindo, vai vendo e é um processo que vai ficando mais leve aquela carga, né? A cada dia que passa. E é tão gostoso você fazer a eco, né? Eu acho que assim, a gente, né, que é um momento tão único, né? Nossa. Depois do trabalho de vocês. É tão gostoso, né? Poder ver o bebezinho, né? Eu falo, você tá com uma pessoa que você confie, né? Nesse momento, vale a pena, né? Escolher uma pessoa que você goste. Às vezes, eu não sei, eu vejo assim, o ultrassonografista, ele é muito importante, muito que vai acompanhar o fetólogo, né? Porque a gente, é bem isso, às vezes é uma gestação, né? Qualquer um, mesmo assim, a pessoa engravida natural, mas é uma gestação super desejada, que ela tá ali animada, tá feliz. Você quer um exame de qualidade, que a pessoa te explique tudo, que ela te mostre, né? E hoje a gente tem uma riqueza tão grande no ultrassom, né? A gente consegue ver tudo. Gente, tem fotinha que vocês fazem que eu falo, meu Deus, é a cara do pai. É a cara do pai. Nós estamos suspeitos. A gente sempre muito suspeita. Não tem nada seu. Não, e da mesma forma como a reprodução, por exemplo, a reprodução deu esse salto, né? Então, o que evoluiu dentro da área, antigamente era obstetrícia com pinar e uma fita métrica. Hoje em dia, a obstetrícia não vive sem a imagem, a ultrassonografia. E a ginecologia agora junto com a reprodução humana. Um vai complementando o outro, sem invadir o espaço do outro. Um ajuda o outro a gente caminhar melhor. E aí você vê uma paciente dessa, como você falou, teve 7 embriões, tentou dois, está no 7º. Não pode chegar com 33 semanas e não fazer um ultrassom de qualidade para ver, essa placenta tá dando conta, esse líquido tá bom, olha o que ela fez, eu preciso olhar isso de colo, cuidado. Né? Que a gente que a gente estava comentando, como é importante a gente poder, né? Imagine, se o colo tá adequado, se ela tiver um competência trabalho, não se ela tiver um trabalho de diagnosticada. parto, né? E se ela tiver um trabalho de parto prematuro, como que uma poderia gestante ser dessa evitado. Imagina uma gestante dessa que fez todo esse processo, que tem toda essa história, não se rastreou esse colo direito. Isso, não tem. E ela vai perder uma gestação tão planejada por uma questão que é um fator modificável. Que você consegue com ferramentas, umas tem que ser mais ferramentas, outras menos ferramentas, mas você consegue modificar. E você só não vai conseguir se você não diagnosticar. Perfeito. Isso aí. Então, assim, ficaríamos aqui horas conversando. Acho que aqui tem assunto para... Mas queria que agora você deixasse, assim, 3 dicas para uma pessoa tentante.
Eu acho que, assim, primeira dica, vamos dizer assim, é você estar com profissionais que você confie. Eu acho que isso é super importante, né? Você escolher uma pessoa, um médico que você confie, que esteja com você nesse processo, que esteja com você dentro disso, né? Segundo ponto, gente, para uma tentante, tente levar o mais leve possível. Acho que, assim, quer engravidar, né? É isso aí, a gente fica pensando nisso, parece que a nossa vida fica só focada em engravidar. Mas, assim, tente fazer isso de um modo mais leve, né? Emocionalmente mais leve. Faça, né? Saia, faça as coisas, come o que você quer fazer. Eu vou tentar controlar a alimentação, mas eu vou tentar curtir um pouquinho também as minhas coisas. Vou tentar não ficar só focada nisso, né? Uhum. E outra dica, talvez também tenha um estilo, talvez de vida também. Tente buscar, né? Um estilo saudável, fazer uma atividade física, que a gente não tá falando só por estética, a gente tá falando de saúde, então se alimentar adequado. Pensar em vocês como um todo, né? Até porque você precisa estar bem pra gestação. Né? Emocionalmente, fisicamente, né? Então, eu acho que são pilares importantes. Se você tá bem com você mesmo, emocionalmente, fisicamente, e você ter profissionais que você confie, né, nesse projeto, nesse processo. Você precisa estar bem amparada, né? Porque a gente sabe que é um processo desgastante. Mas, se você tá com um profissional que você confie, que você goste, eu acho que também fica um pouquinho mais leve. Sim, eu sempre tento passar um pouquinho isso. Eu sei que é difícil, mas tentar ficar um pouquinho mais leve. E chegou uma pergunta quentinha aqui, ó. Uma pergunta de um ouvinte querendo saber quais são os grandes desafios de quem tem endometriose engravidar. Endometriose tá super em alta, né? Porque... Exatamente. Antigamente, eu acho que tinha muita endometriose, mas não se fazia o diagnóstico, né? Então, hoje em dia, a gente também tem essa consciência, né? Que sentir muita cólica não é normal, que precisa investigar, né? O que está acontecendo. Então, a endometriose, ela entra nessa parte de conscientização de uma mudança de estilo de vida. Então, quem tem endometriose, quer engravidar, mais do que tudo, precisa cuidar com a alimentação, precisa cuidar com o estilo de vida, precisa tentar fazer uma dieta antioxidante. O ideal, né, que seria que a gente vê que melhora muito. Então, não é assim, às vezes fica, meu Deus, eu tenho endometriose, eu não vou engravidar, eu sou infértil. Né? Não, né? Tem muitas pessoas que têm endometriose e engravidam normalmente, exatamente, né? Mas a gente sabe que pode estar relacionado, né, a uma dificuldadezinha para engravidar, mas é isso, hoje em dia a gente tem muitas ferramentas, a gente pode trabalhar dentro disso, né? Tem profissionais que vão ajudar e tem toda uma orientação multi também, então com nutricionista, né, que é importante também, o médico em si, especialista, vai orientar, tem a parte da atividade física que também auxilia no processo, então não é porque você tem endometriose que você deve ficar com esse estigma também, que vai ter dificuldade para engravidar. Isso é o estigma, né? Pega o rótulo, põe na testa e desiste. Exatamente. Eu tenho endometriose, acabou. Eu não vou engravidar, eu vou ter dificuldade. Não, né? É a gente saber que sim, a gente tem endometriose, a gente vai ter que cuidar de alguns pontos, mas que, né, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Eu vou ter profissionais para me ajudar nesse processo. E pode ser que eu não tenha dificuldade nenhuma, né? É isso aí, tirar um pouco esse estigma de que toda paciente com endometriose vai ter infertilidade, porque é assim, né? Que todo mundo fala. Também não, né? É verdade. Doutora Alexandra, também agradecer a ajuda, a força sempre e as perguntas sempre juntas. A nossa parceria é grande. Uma consideração final sua pela nossa super entrevista. Carolina, olha, a gente sempre fala, né? A gente quando junta é festa. Sempre. Hoje é festa também. Hoje é festa, com certeza. Mas dividir o trabalho com você é muito bom. É um prazer enorme receber teus pacientes. Isso que você falou é isso mesmo. Às vezes eu atendi hoje quem é tal, que é casado com tal, que tem essa história, que é assim, que é assim, que é assim, que é assim. O prontuário na cabeça. Assim, te admiro muito por isso, porque isso não é uma coisa fácil. A tua dedicação impressiona. O tanto que você é estudiosa. Quando você chegou aqui, eu sou a mais velha do grupo, né? Já estou com medicina fetal há 20 anos aí. E quando você chegou, era impressionante a bagagem que você tinha, das especializações que você fez. Então, assim, foi uma satisfação você chegar para trabalhar com o nosso grupo. O que você agregou e acrescentou no Instituto Feminino e Fetal modificou o caminho das nossas pacientes. Isso nos facilitou a vida. E é muito bom ver você crescendo da maneira como você cresceu. Você cresceu junto com a reprodução humana, você cresceram da mesma maneira. Então, assim, é uma alegria imensa. É muito bom trocar ideia, eu te ouvir.
quando a gente pega o ultrassom e a paciente fala assim, e agora, doutora, você tá vendo alguma coisa aí? O que eu tenho? Por que eu não tô engravidando? E aí eu procuro, ligo pra você, Carol, e aí, o que você acha? Isso nos enriquece muito. Então, assim, primeira coisa é te agradecer e dizer dessa satisfação e da admiração que nós temos por você como profissional. E segunda coisa é falar pra você abrir seu coração. Vou abrir. Sempre tem que Vou abrir abrir, o coração. gente. Eu queria também agradecer muito vocês. Eu sou muito feliz de trabalhar com vocês. E eu falo assim, vocês, a Adri também, eu conheci, eu sempre falo que foi um daqueles encontros, né, de Deus. A Adri, todo mundo que conhece, ela é muito maravilhosa. E eu falo, é uma daquelas poucas pessoas que a gente encontra na vida. Então é aquela oportunidade que não dá pra perder. E você não perdeu. Não dá. E eu sempre falo assim, eu moro bem longe, né? Eu moro, às vezes eu pego 1h30, dependendo do horário. Mas assim, vale a pena. E eu não penso, eu sempre falo, eu não penso em sair do IFF, porque o que a gente tem, eu sempre falo, né? A gente tem um serviço que tem muita qualidade, né? E só a gente sabe o empenho que a gente coloca tudo nisso, os profissionais que tem. E eu sou muito grata, né, pela oportunidade de estar com vocês. A Ali, né, nossa, maravilhosa também. Ecografista. A Adri que gosta. Não, a Adri sabe que eu falo, as minhas pacientes contam. Elas contam. Sempre falo. Para os pacientes, às vezes, de Curitiba, que querem alguém mais, vai na doutora Alexandra. Que a doutora Alexandra é maravilhosa, ela vai explicar tudo, né? Então, a gente sabe, né? Nossa, vocês... Eu fico muito feliz de a gente poder estar trabalhando com vocês, de estar junto com uma equipe tão boa. E, assim, a gente sabe que são profissionais bons e pessoas boas, que eu acho que hoje em dia né... É isso, a gente está cercada de pessoas do bem que se ajudem. E eu falei até esses dias, eu acho muito assim, é muito difícil alguém que reconheça no outro, né? Assim, eu falo, nossa, eu fico tão feliz de vocês, sabe, assim, de reconhecerem o meu esforço, o meu trabalho, porque a maioria das pessoas não reconhecem, não dão o gosto, assim, né? Tipo, de falar que a pessoa é boa. E, né, eu acho isso uma coisa muito legal, né? De vocês, abrindo o coração. Eu acho isso uma coisa muito bonita, porque são muitas poucas pessoas, né, que fazem isso, que querem ver o outro crescer, que elogiam o outro, né, que reconhecem. Porque a maioria das pessoas veem que o outro, por exemplo, o outro até pode ter um potencial, mas eu não vou falar, né? Sim. Então, o nosso time só tem, gente, eu sou muito grata e ele só vai crescer sempre mais e mais. Muito obrigada. Olha, assim, eu encerro esse podcast, assim, com o coração transbordando. Obrigada pelas palavras, sabe que isso é eu, assim, ó, meu amor por você foi à primeira vista. Sim, não, foi amor à primeira vista. Você sabe disso. E dividir contigo assim, vida, caminhar, orgulho de você fazer parte do nosso time. Para nós, assim, o que a doutora Alexandra falou não tem o que acrescentar mais, né? E isso, em prol das nossas queridas pacientes, é o que a gente está fazendo e o que a gente se dedica, e por isso nós estamos aqui, e eu acho que faz toda a diferença. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Caminhar com vocês é demais. Obrigada. Arrasando. Nossa medicina é bonita. Arrasando.